Olá, tudo bem? Sou o professor José Abraão e vamos para mais uma aula online. Hoje, a nossa 13ª aula de matemática da modalidade EJA, primeira fase, primeira etapa. Tema: Identidade e diversidade cultural. Em seguida, decomposição retangular. Identidade brasileira. As várias cores que compõem a identidade brasileira advêm de uma mistura de etnias, gêneros, religiões e raças. Para viabilizar a concepção de um espaço onde todas as culturas possam encontrar identificações, torna-se necessário ir às raízes do povo brasileiro, não só em busca de compreender os processos de miscigenação, como também de reconhecer e legitimar a coexistência de vários povos dentro do Brasil. Ou seja, é importante que nós possamos conhecer como iniciaram os primeiros habitantes do Brasil, quem eram eles, é importante conhecermos como que eles agiam, certo? Para depois a gente passar a verificar as identidades atuais do nosso país. Povos indígenas no Brasil. É natural aprendermos na escola que o Brasil é uma nação única e homogênea, unida por uma mesma língua e o mesmo patrimônio histórico e cultural, ainda que formada a partir de diferentes matrizes. Vamos lá. A expressão genérica, povos indígenas, refere-se a grupos humanos espalhados por todo o mundo, e que são bastante diferentes entre si. É apenas o uso corretamente da linguagem que faz com que, em nosso país e em outros, fale-se em povos indígenas. Ao passo que, na Austrália, por exemplo, a forma genérica para designá-los seja aborígenes. Indígena ou aborígene, como ensina o dicionário, quer dizer originário de determinado país, região ou localidade nativo. Aliás, nativo e autóctones são outras expressões usadas ao redor do mundo para denominar esses povos. O que todos os povos indígenas têm em comum? Antes de tudo, o fato de cada qual se identificar com uma coletividade específica, distinta de outras com as quais convivem e, principalmente, do conjunto da sociedade nacional na qual está inserido. Índios ameríndios. Genericamente, os povos indígenas que vivem não apenas em nosso país, mas em todo o continente americano, são também chamados de índios. Essa palavra é fruto do equívoco histórico dos primeiros colonizadores que, tendo chegado às Américas, julgaram estar na Índia. Apesar do erro, o uso continuado, até mesmo por parte dos próprios índios, faz da palavra no Brasil de hoje um sinônimo de indivíduo indígena. Como há certas semelhanças que unem os índios das Américas do Norte, Central e do Sul, há quem prefira chamá-los todos de ameríndios. Os índios ou ameríndios são, então, os povos indígenas das Américas. Vamos falar um pouco de algoritmo da decomposição. No algoritmo da decomposição, devemos utilizar o sistema de numeração decimal, ou seja, unidade, dezena, centena, unidade de milhar e assim por diante. Vamos conhecer alguns exemplos. Exemplo 1. Obtenha a solução de 450 vezes 5. Decompondo o primeiro fator, nós temos 450. Quando eu falo decompor, eu estou falando em organizar o número na ordem. Dezena, centena, unidade. Eu vou separar, certo, o número. Nesse caso,
nós temos aqui, ó, 450. Quando eu faço a decomposição dele, ficará 400 mais 50 mais 0. Caso não queira colocar o 0, não precisa, certo? Até porque alguma coisa mais 0 vai permanecer o mesmo valor, não vai mudar, certo? Estruturando o algoritmo da multiplicação. Vamos lá. Peguei a decomposição 400 mais 50 mais 5, certo? E vou multiplicar por 5, certo? Que é essa conta que eu quero fazer. Vamos lá. 5 vezes 0. 0. Por quê? Olha, vamos lá. 5 vezes 0 igual a 0. Coloquei o 0 aqui. Agora vamos lá. 5 vezes 50. Vai dar igual a 250. Coloquei abaixo, certo? Vou colocar um abaixo do outro, porque em seguida eu vou somar todos e vou chegar à resposta da multiplicação. 5 vezes 50 é igual a 250. Coloquei aqui, abaixo do 0, certo? E por fim, 5 vezes 400. Observe, 5 vezes 400 é igual a 2.000. Coloquei o 2.000 abaixo do 250. Agora, é importante que você preste atenção na seguinte forma. Olha, o 0 está na posição de unidade, certo? Ele permaneceu. O 250, no 250, o 0 está na posição de unidade, o 5 está na posição de dezena e o 2 está na posição de centena, certo? Porque eu estou falando 200, então 200 é centena, certo? Agora vamos observar o 2.000. Esse 0 está na posição de unidade, esse outro 0 na posição de dezena, esse outro 0 na posição de centena e o 2 na posição de unidade de milhar. Agora eu vou somar unidade mais unidade mais unidade. 0 mais 0 mais 0 é igual a 0. Agora eu vou somar dezena mais dezena. 5 mais 0, 5. Não mudou nada, até porque o 0 não vai mudar. Agora eu vou somar a centena, que é o 2 e aqui o 0. 2 mais 0, 2. Na unidade de milhar, eu não tenho mais nenhum número para somar. Portanto, eu pego esse 2 e repito. Quando eu efetuar a multiplicação, 5 vezes 450, eu irei obter 2.250. Esse é um método de resolução que vocês podem utilizar, certo? Como nesse caso é uma conta muito fácil, vocês podem fazer de cabeça, certo? Já pode calcular diretamente no seu cérebro e trazer a resposta, certo? Mas é importante que vocês conheçam esse método de resolução. As figuras geométricas que possuem apenas 3 ou 4 lados contam com fórmulas para determinar sua área de maneira prática. Entretanto, para a maioria das figuras geométricas, não existe fórmula para essas e é preciso realizar uma decomposição, isto é, cortar a figura a fim de obter outras que possuam fórmulas de área bem definidas. Vamos conhecer decomposição através de figuras. Se imaginarmos que as figuras geométricas são feitas de papel, fica fácil perceber que, na separação entre duas partes, a soma das áreas das figuras resultante será igual à área da figura inicial. Vamos observar o seguinte retângulo, esse aqui do lado, que possui 4 centímetros de largura e 2 centímetros de altura. Vamos verificar. Nesse caso, olha, cada quadradinho desse, o lado dele equivale a 1 centímetro. Como temos 4, olha, 1 centímetro, mais 1 centímetro, mais 1 centímetro, mais 1 centímetro. Somando 1, 2, 3, 4. E de altura, 1 centímetro mais 1 centímetro, que é igual a 2 centímetros, que equivale à altura. Mas se a gente prestar atenção, nós podemos dividir esse retângulo em 2 quadrados. Observe que aqui está um quadrado e aqui também está outro quadrado. Se esse retângulo fosse cortado ao meio, na vertical, ele seria transformado em 2 quadrados com lados de 2 centímetros. Nesse caso, olha,
esse lado seria 2 centímetros, esse lado também 2 centímetros. Estou falando apenas dessa área aqui, certo? O mesmo irá acontecer com o segundo quadrado. Nesse lado equivale a 2 centímetros e a altura também 2 centímetros. Note que a área desse retângulo é igual a 8 centímetros quadrados. Estou falando da área total. Como encontrar a área total? Só contar os quadradinhos. Olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8. Pronto. É a minha área total. Certo? E a área de cada quadrado corresponde a 4 centímetros. Por quê? Eu dividi ao meio. Observe que ficou 1, 2, 3, 4. 4 quadrados. Portanto, a área desse quadrado equivale a 4 centímetros. Porque está sendo dividida em 4 partes. A soma das áreas desses dois quadrados é exatamente igual à área do retângulo. Mas nós podemos fazer de outra forma. Como? Simplesmente multiplicando a minha base. Nesse caso vai ser esse lado, que vai medir 2. Porque aqui 1 e aqui 1. 1 mais 1, 2. E a altura 2 também. Eu posso fazer a seguinte multiplicação. 2 vezes 2, 4. Chegarei ao mesmo resultado. Ou, se eu não quiser fazer separado, não quiser fazer por decomposição, eu posso fazer direto, certo? Imaginar esse retângulo, certo? Sem estar dividido, e em seguida fazer a seguinte multiplicação. Como a altura mede 2 e o comprimento mede 4, eu posso fazer a seguinte multiplicação. 2 vezes 4, e chegarei a 8, da mesma forma, certo? Aí vamos lá. A figura ao lado tem uma demonstração retangular, certo? Tem uma demonstração retangular, onde cada quadrado vale 1 centímetro. No caso, eu até pintei um quadrado para mostrar para vocês que ele vale 1 centímetro, tanto de altura como de largura. O mesmo acontece com os demais. Todos eles, cada ladozinho desse equivale a 1 centímetro. Ok? Qual o valor total dessa área retangular? Eu tenho várias maneiras de encontrar a área total. Eu posso contar 1, 2, 3 e chegar ao resultado, ou simplesmente eu posso contar quantos tem. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contei, certo? Encontrei 6, não é isso? E também contarei a altura. A altura nós temos 1, 2, 3, 4. Em seguida, eu só irei fazer a seguinte multiplicação. 4 vezes 6, que vai dar 24. Ou 6 vezes 4, que também vai dar 24. Eu tenho várias maneiras de resolver. Ou eu multiplico 6 vezes 4, que dá 24, ou o inverso. Ou então eu posso somar o 6 4 vezes. Porque, observe, aqui não tem 6, aqui também tem 6, aqui tem 6 e aqui tem 6. 6 mais 6, 12. 6 mais 6, 12. 12 mais 12, 24. Cheguei à mesma resposta. Ou simplesmente eu posso somar o 4 6 vezes. 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 igual a 24. Então, são várias possibilidades de encontrar a área desse retângulo, certo? Vocês podem estar fazendo com o método que vocês acharem mais fácil para vocês. Caso você tenha ficado com dúvida em relação ao conteúdo abordado na aula, você pode estar solicitando mensagem, certo? Lá no WhatsApp e tirando sua dúvida. Desafio. No retângulo onde cada quadrado vale 1 centímetro, qual o valor total dessa área pintada? Então, você tem várias possibilidades de encontrar o valor total dessa área que está pintada, na cor vermelha. Ok? Estou aguardando a resposta do desafio. Agradeço a todos pela atenção. Fiquem todos com Deus. Não esqueça de curtir e compartilhar as nossas aulas. Até o nosso próximo encontro. Grande abraço.